Boa noite, queridos amigos. É uma alegria sempre renovada estarmos juntos, principalmente nessas terças-feiras, onde temos o comentário do Evangelho, uma palestra de esclarecimento e, a seguir, a nossa irradiação por todos os tipos de enfermidades, de adversidades, de vicissitudes. Hoje, então, dia 13 de fevereiro de 2024, nos reunimos uma vez mais, em nome de Jesus, em nome de Maria, nossa querida mãe espiritual, em nome dos benfeitores amigos, para estas lives que nos fazem tão bem, numa organização do Centro Espírita Allan Kardec e da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha. Hoje nós teríamos a palestra com o Vitório e antes nós vamos solicitar que todos lembrem de deixar uma água para a fluidificação, que será feita logo a seguir das nossas reflexões doutrinárias. Antes de darmos início, vamos pedir a Patrícia para que ela nos faça a prece de harmonização. Então, todos juntos, em um só pensamento, em um só coração, vamos pensar em nosso querido e amado Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos envolva com todo o seu amor, com toda a sua bondade. E que nesta noite, Senhor, pedimos a Ti que fortaleça a nossa fé, a nossa coragem, a nossa vontade de viver, para que todos juntos possamos seguir no Teu Evangelho e os Teus ensinamentos. Que na noite de hoje, todos aqueles que estão aqui reunidos possam vibrar nessa harmonia, onde sempre nos encontramos através do Teu Evangelho. É um encontro fraterno de irmãos queridos, aonde nos sentimos bem, aonde nos sentimos acolhidos, mas que, acima de tudo, Senhor, viemos aqui para estudar, para aprender a como viver no nosso dia a dia. São momentos difíceis, mas que juntos, reunidos em Teu nome, Senhor, vamos conseguir vencer cada etapa que estiver por vir. Pedimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a Maria, que ampare e ilumine a todos aqueles nós que precisamos desses momentos de refazimento das nossas mazelas, né? Que é onde podemos aprender um pouco mais a nos conhecer. Que Tu possas, Mestre Jesus, envolver o nosso irmão Vitório, que vai trazer para nós os seus estudos, e que cada um aqui possa colher daquilo que for melhor para cada um. Que juntos aprendemos sempre. Agradecemos imensamente por todos aqui. Obrigada, Jesus. Fique conosco agora e todo sempre. Que assim seja. Obrigada, Patrícia. Nós, então, vamos solicitar a todos que mantenham o microfone fechado, para evitar, então, a sobrecarga de sons. Vamos passar de imediato à palestra do Vitório, que escolheu o tema para hoje: vibrar sempre no bem. Bom trabalho, Vitório. Obrigado, Samira. Meu fraterno abraço a todos os participantes, com o meu efusivo boa noite. Esse tema realmente diz bem a importância do momento como nunca que estamos a viver,
nós estamos, como muitos amigos sabem, um período aqui no litoral gaúcho. E temos conversado com pessoas, amigas, conhecidos, de todos os segmentos sociais e de todas as atividades profissionais. E vemos como todos estão um pouco, eu disse um pouco, amargurados com uma situação bastante aflitiva que estamos a vivenciar nesse momento. Porque parece que, de uma maneira geral, as pessoas do bem estão se sentindo um pouquinho acuadas. Quem abraça o cristianismo, principalmente, vendo em várias atividades profissionais dificuldades, não só nas suas atividades, como no próprio relacionamento, muitas vezes com seus familiares, seus filhos e os demais parentes. E estamos vivenciando realmente um momento muito difícil, em que nós estamos, como nós já falamos em outras ocasiões, um momento bastante contundente em nossa fé, em nossa maneira de encarar a vida, mas, sobretudo, para que procuremos cada vez mais, através do Evangelho do Mestre Jesus, nós angariarmos forças, fé, levando sempre a esperança em nossos corações. E é sobre esse vibrar sempre no bem, que nós temos cada vez mais, nós que abraçamos essa doutrina espírita, a doutrina do Cristo, a doutrina do amor, levá-la não só em nós, mas em nossos pensamentos e principalmente em nossos relacionamentos, quer seja então as nossas atividades. Nós sabemos, e já referendamos isso em outras ocasiões, a própria Samira, que nesse livro maravilhoso que nós sempre indicamos, bom, toda a obra do Chico Xavier é maravilhosa. Mas nessas instruções psicofônicas, nesse capítulo 41, é trazido através do Emmanuel como título sentimento. Na realidade, é trazido, pelo mentor Aulus, nessa reunião de 16 de dezembro de 1954, e que foi gravada, então, essa psicofonia. E ele transmitiu um ensinamento sobre o sentimento. E ele nos diz que o sentimento elevado vai gerar o pensamento elevado. E aí, por sua vez, o pensamento elevado que vai garantir a elevação da nossa existência, o nosso evoluir, a nossa maneira de enfrentar momentos difíceis, como estamos vivenciando, de uma maneira um pouco ou mais leve para nós todos. Por isso, é fundamental que nós entendamos sempre esta obra magnífica, que é a Boa Nova, a obra do Cristo, as mensagens que ele nos traz, a sua moral e seus exemplos, para que nós consigamos manter, então, o nosso pensamento elevado através dos nossos sentimentos. E ele diz que o sentimento é o molde vibratório, e aí o pensamento é a causa de ação. Porque quando nós sentimos, que é o nosso sentimento que vai modelar a ideia, e pensando, nós vamos paulatinamente criando o nosso destino. Nós construiremos, então, pensando o nosso destino. Então, em verdade, o pensamento é a causa da ação. Mas o sentimento é esse molde vibrato em que o pensamento e a causa se formam. Porque é através do pensamento que realmente nós avançamos. É através desse pensamento que nós vamos, então, demonstrando o que sentimos, e desse modo nós vamos gradativamente a evoluindo, portanto. Então, baseado nisso, eu procurei, então, nós nos alicerçarmos cada vez mais no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, que trata do bem-aventurados puros de coração. E nesse capítulo, né, que a gente sempre recomenda, porque daqui, nesse comentário, nós trazemos sempre
pequenas sínteses, a importância sempre de lerem com calma e tirarem, então, as suas lições. Porque aqui fala os que têm puro coração. E o que ele trata? Ele trata sobre a purificação dos nossos pensamentos. Então, ali que nós temos que procurar cada vez mais, com os ensinamentos trazidos por Jesus, esse alicerçamento em nossa fé, melhorando as nossas virtudes. Então, vamos falar um pouquinho no deixar que venham a mim as criancinhas, que Jesus nos narra. Mateus traz a narrativa, trazendo-nos o que Jesus falou, o que diz: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as impondo-lhe as mãos. Então, nós temos que lembrar, e Kardec faz uma descrição maravilhosa neste capítulo, nos mostrando que o próprio Jesus utilizou a candura e a ternura das crianças para demonstrar-nos, nesse momento, e como ele o fez para os seus apóstolos na ocasião, para que entendesse que para galgar, para atingir o reino dos céus, nós tínhamos que ter em nós vencido o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e estar em nós com profundidade a virtude da humildade. E é isso que ele mostrou. Então, através da candura das crianças, embora ele referenda, sabemos todos nós que muitas vezes as crianças que estão próximas a nós, ou que estão conosco, como espíritos, podem ter uma vivência mais antiga que as nossas. E é lógico que ele traz também as suas dificuldades e as necessidades ainda para superar muitas deficiências. Mas nesse período que nós sabemos em que a criança vem através do véu do esquecimento, e que através da educação, a ternura dos pais para reeducá-los, faz com que realmente eles tenham essa maleabilidade para o seu auxílio evolutivo. Então, por isso que Jesus aproveita este exemplo das crianças para nos referendar esse precioso ensinamento. E no Reformador, de maio de 1955, existe uma temática que é colocada: quando a pureza estiver conosco. Vejam o título: quando a pureza estiver conosco. E aí nos diz assim: quando a pureza estiver em nossos olhos, nós fixaremos nas cicatrizes do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Então, quando nós tivermos pureza em nosso olhar, nós vamos ver com muito mais compreensão, com muito mais singeleza, com muito mais compaixão, o entendimento do que se passa muitas vezes com o próximo, seja um colega de trabalho, seja um familiar renitente, as suas desventuras e as suas, muitas vezes, incapacidades de contornarem determinados assuntos ou reveses. Né? Então, nós, o dia que tivermos essa pureza no olhar, nós olharemos diferentemente. Quando a pureza também morar em nosso ouvido, em nosso ouvir, nós receberemos a calúnia e a maldade, nela sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções.
É aquilo que sempre falamos. Muitas vezes somos caluniados, acusados, e a mágoa muitas vezes se instala em nosso ser por acharmos injusto, mas quando nós tivermos essa pureza no ouvir, nós não agasalharemos estas observações, essa calúnia, essa maldade, entendendo o estágio evolutivo que esse irmão ou essa pessoa muitas vezes nos dirigem determinados adjetivos não compatíveis com aquilo que realmente e efetivamente nós somos. Então, tendo essa capacidade, essa compreensão, e continua ele nesse magnífico artigo. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, em nosso falar, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, vinculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Então, isso vem de acordo do ouvir e do falar, porque normalmente, nesse estágio que nós estamos, lamentavelmente, todos nós ainda temos a mania da maledicência, e sempre nós, muitas vezes, referendamos como críticas construtivas, muitas vezes. E quando nós nos reunimos entre amigos, seja em qualquer ambiente, é natural, ou pelo menos nesse estágio evolutivo dito natural, esse determinados tipos de comentários. E muitas vezes comentários que não beneficiam ninguém, muito menos a nós. E nós estamos muitas vezes levando essa maledicência adiante. Então, nós, como cristãos, como entendedores dessa doutrina fantástica, nós temos que ter essa capacidade de filtrar e procurar sempre elevar o nosso falar. E nós sabemos quão importante é que quantas vezes nós colocamos mal uma palavra e causamos mágoas a tanta gente. Então, a necessidade sempre de acerenar o nosso falar equilibradamente, para que não realmente nós possamos. Quem sabe, nessa preparação, um dia logo aí na frente, nós conseguiremos efetivar, então, essa transformação em nós, levando, sim, sempre palavras preciosas de auxílio. Quando a pureza, continua nesse artigo, associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra. É isso que nós temos que ter sempre em mente, porque diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. É isso que nós temos que efetivamente lembrar. Porque quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor do nosso carinho se irradiará em todas as direções. Dessa maneira, nós estimularemos a alegria aos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos, ainda que estão confiados à ignorância. Então, entender, quando nós tivermos essa ternura, esta pureza em nossos corações, fazendo sempre, levando a estimulação aos bons que já estão no bom caminho para que não vacilem, e trazer de volta ao bom caminho, ou tentando reduzir a infelicidade daqueles que ainda não têm a compreensão e sofrem. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre Jesus nos legou. As mãos representam a nossa ação, o nosso despojar do nosso tempo e procurar cada vez mais auxiliar os irmãos necessitados, não só com objetos físicos, embora sejam necessários, a comida, o agasalho e tudo que deriva da materialidade,
mas também o nosso tempo e o nosso auxílio, o nosso trabalho, doarmos daquilo que temos. Se não temos bens materiais, teremos com certeza sempre o nosso tempo para auxiliar. E é isso também que nós temos que entender. As mãos também, a pureza de nossas mãos significa as nossas ações, as nossas atitudes. Bem-aventurados os puros de coração, que está nesse capítulo, pecado por pensamentos adultério. No item quinto diz, aprendeste que foi dito aos antigos, não cometeis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aqui Kardec nos faz uma grande referência, porque se nós fizermos uma reflexão e nós nos direcionarmos para a época de Jesus, nós sabíamos que, como nunca, o homem, que era o senhor absoluto, a mulher sempre, como ainda continua, mas naquela época, era sempre muito subordinada. Então, ele traz o exemplo do adultério, não só para referendar esse ato que ocorre, como ocorria e sempre ocorreu, no fato da traição do homem em relação à mulher e a mulher em relação ao homem. Mas ele traz o fato de adulterar no sentido de errar. Todos os erros que cometemos, seja em atitudes, seja no pensar. E ele fala, porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, e esse na sequência também é referendado, quando Jesus expõe aos discípulos, dentre essa raça adulta e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Quando ele diz que aqueles que se envergonham de mim, que não chegam até mim, que se escondem de mim, quando eu estiver no reino junto ao Pai, eu não os reconhecerei, lembrando sempre a necessidade de agirmos e pensarmos no bem. E este princípio também suscita a seguinte questão, que também está exarado nesse capítulo. Sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza, e aí o Kardec faz toda uma análise sobre as consequências do mau pensamento, porque aquela pessoa que traz em si ainda a maldade em si, ela agasalha, então, nesse mal pensar e, muitas vezes, realiza atos que causam problemas às pessoas. Então, o pensamento mal também condiz com o estágio evolutivo nos que estamos, que muitas pessoas ainda já não praticam o mal, mas ainda pensam em fazê-lo. Em resumo, é como ele diz aqui, as pessoas estão em vários estágios, e muitos de nós vamos se ver num desses que estão a seguir referendados. Naquele que já está no estágio e nem sequer concebe a ideia do mal, então não concebe, não pensa, já há nele um progresso realizado. Mas naquela pessoa, a quem essa ideia então acode, pensamento mal, uma atitude mal, mas que a repele, há progressos em via de realizar-se. Eu me lembro sempre daquela passagem do Chico Xavier, que ele sempre dizia, eu não posso impedir que uma árvore de rapina voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo, não posso impedi-lo que ele voe sobre a minha cabeça, mas eu não posso acolhê-lo, no sentido de os pensamentos podem vir, mas eu os rechaço. E o terceiro, naquele finalmente que ainda pensa no mal e se compraz com esses pensamentos, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho já está feito, aquele no início. Nos outros dois está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, para nós sabermos exatamente como nós estamos no nosso evoluir, né?
fatalmente nós estamos ainda em progressão e ainda redundando muitas vezes no mal pensar, ainda por agraciarmos em nós, ainda muitas vezes, ainda pequenos resquícios de maldade. Verdadeira pureza, mãos não lavadas na sequência. Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai e a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. E ele diz: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. É os cultos exteriores que nós, muitas vezes, ainda fazemos. Ainda trazemos latentes, muitas vezes, desta encarnação ou de outras, como muitas doutrinas que professam os cultos exteriores e não fazem a sua transformação individual, a transformação interior em seus corações. E aí ele continua dizendo: depois tendo chamado o povo, disse: e escutais e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar, haver lavado as mãos, não é o que o torna impuro. E eu trago do Vinha de Luz, no capítulo 73, Emmanuel nos traz como título falatórios, para não falar fofoca, intriga, maledicência. E Paulo, que cita no início, uma citação de Paulo, está em Timóteo 2, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E aí Emmanuel nos traz poucas expressões da vida social, ou no lar, ou doméstica, são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. Não nos esqueçamos que o falatório maligno é a intriga, a maledicência, quantas falar, muitas vezes nós passamos adiante determinados assuntos, falando mal de pessoas, o falatório maligno sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes, a afeição de verbos letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. E raros meditam nisso, porque agasalham esse falar. E antes de atingir, muitas vezes, aquela pessoa, atinge o seu corpo, suas células, o seu ser. E ele, por isso que o Emmanuel nos chama a atenção. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico,
da leviandade e da perturbação? Deus criou a palavra, diz o irmão. O homem engendrou o falatório. Falatório é falar mal, não é elogiar. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa, nos diz Emmanuel, propicia a morte. Cada frase, então, do discípulo do Evangelho sempre deve ter lugar digno e adequado. Emmanuel conclui: falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Portanto, quando chegam a fofoca até nós, temos que saber cortar. É um falatório. E o Chico sempre diz, ele tem outro dizer maravilhoso, que talvez muitos de vocês conheçam, são os 3 filtros, que ele estava em certa ocasião parado e veio alguém para lhe contar: Chico, tem sorte da novidade. Que novidade? Não, a respeito deles, para por aí. Tu já passaste pela prova dos 3 filtros? Eles, 3 filtros, o que é, Chico? Isso que tu vai comentar comigo é verdadeiro? Ou não sei, eu estou passando o que me passaram. Bom, então já não sabemos se é fato ou não é. Segundo, isso aí vai beneficiar a pessoa, essa que foi falada? Não, Chico, claro que não, acho que não vai. E vai beneficiar nós dois? Não, então eu não quero saber. Então, como dizia Emmanuel, o falatório é desperdício. E, na sequência, mais um capítulo de Silvinha de Luz maravilhoso, mais um ensinamento precioso do nosso Emmanuel através da psicografia do Chico. Capítulo 97. O verbo é criador, e tem a citação de Jesus. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque o que está no coração que vai contaminar o homem, ou vai purificar o homem. E aí, Emmanuel continua a nos trazer essa preciosidade. O ensinamento do mestre sob o véu da letra consubstancia profunda advertência a todos nós. Indispensável cuidar do coração, dos nossos sentimentos, como fonte emissora do verbo, que nós falamos o que sentimos, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Vejam os senhores, o que sai do coração e da mente, através do pensamento, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Vejam a responsabilidade que nós, cristãos espíritas, temos, galgando cada vez mais conhecimentos para que procuremos equilibradamente, cada vez, ter uma grande responsabilidade no nosso dizer, no nosso falar. Assim, continua Emmanuel dizendo, também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos. E o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte, perdão, é aqui a fonte, tem um R a mais, que eu imite. Então, quem imite ainda recebe, mesmo que seja para um ingrato, quando nós processamos palavras do bem. O perfume do bem retorna a nós. O ato de bondade, diz Emmanuel, é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante
e sadia. E quase concluindo esse dizer, Emmanuel nos fala: é imprescindível, portanto, vigiar a boca, vigiar o nosso falar, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. E conclui então Emmanuel: em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Que nós façamos então em cima disso as nossas reflexões. E como estamos ainda enfrentando grandes dificuldades, nós temos que pedir sempre a Deus para que nos ampare, através dos nossos mentores, nossos anjos protetores, Jesus, que está sempre conosco. E no capítulo 4 desse livro, Luz e Vida, também, do Chico, psicografia do Chico, e Emmanuel nos traz: confia e caminha, sempre nos alentando. Sabemos o que temos que fazer, mas ainda falhamos muitas vezes em nossa transformação, queremos avançar mais rapidamente e ainda temos um caminhar muito lento. Então, nesse capítulo, Emmanuel nos diz: a existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, na qual necessita seguir adiante ao lado de nossos companheiros da jornada evolutiva, todos que nos cercam. Muitos te desconhecem, no entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam, contudo, Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Muitos se te afastam da presença, todavia Deus permanece sempre contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada em algum recanto da inércia. Confia, como diz Emmanuel, confia em Deus e caminha. É esse a mensagem final, agradecendo aos senhores pela atenção e que possamos juntos, cada vez mais, com essa preciosidade desses ensinos, avançarmos em nossa transformação, levando sempre a palavra no bem, beneficiando-nos e beneficiando a todos. Obrigado mais uma vez e passo a palavra, então, a Samira para a continuidade das atividades da noite. Obrigada, Vitório. Que possamos, então, compreender da responsabilidade que temos diante do nosso verbo, diante das nossas ações, diante do nosso proceder. Lembrando sempre que a doutrina espírita é o evangelho redivivo, é a mensagem da Boa Nova novamente nos nossos corações. Então, que possamos compreender essas palavras, esse chamamento, essas mensagens do Evangelho para a nossa vida. Viver sempre no bem, vibrar sempre no bem. Com essas reflexões, nós vamos então interrompendo aqui a gravação para passarmos para as irradiações da noite. Muito obrigada a todos, que sejamos envolvidos nas vibrações das irradiações.